Olha, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você já se perguntou como a humanidade começou? Antes das cidades e tecnologias, nossos ancestrais viviam em um mundo cheio de desafios e descobertas. E é por isso que no vídeo de hoje vamos viajar até a pré-história, um período que moldou a nossa existência. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo História. A pré-história é o período que antecede a invenção da escrita, marcando o início da história propriamente dita, Ela se estende desde o surgimento dos primeiros ancestrais humanos até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, quando a escrita foi desenvolvida por civilizações como os sumérios. O conhecimento sobre esse período vem de fontes materiais, como ferramentas, fósseis, pinturas rupestres e restos arqueológicos. E ela se divide em três fases principais: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Esses períodos não são marcados por datas exatas, mas por avanços tecnológicos e culturais. Então vamos começar com o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, foi o período mais longo da pré-história, abrangendo desde o surgimento dos primeiros hominídeos, cerca de 3 milhões de anos atrás, até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Os seres humanos eram nômades e sobreviviam da caça, pesca e coleta. Usavam ferramentas de pedra lascada, madeira e osso para poder caçar, cortar e se defender. O controle de fogo foi uma revolução, permitindo o aquecimento, cozimento de alimentos e proteção contra predadores. Você sabia que a invenção do fogo também ajudou os humanos a se comunicar melhor? Isso porque a fogueira era um ponto de reuniões e troca de histórias. Houve também o desenvolvimento das primeiras formas de linguagem e comunicação e as primeiras manifestações artísticas, como as pinturas rupestres. O período paleolítico se divide em três fases. A primeira é chamada de inferior e ocorreu cerca de 3 milhões e 300 mil anos atrás, é tempo para dedéu. Foi o período dos primeiros humanoides como o Australopithecus. Aconteceu o desenvolvimento das primeiras ferramentas rústicas de pedra lascada. Houve também o aparecimento do Homo habilis, que começou a produzir ferramentas para cortar carne e caçar. Além disso, a evolução do Homo erectus, que dominou o fogo e se espalhou por diferentes regiões do mundo. Na segunda fase, temos o Paleolítico Médio, que foi um período marcado pelo desenvolvimento do Homo neanderthalensis e Homo sapiens, o primitivo. O Homo neanderthalensis dominou a Europa e conviveu com os primeiros Homo sapiens. Eles deram início ao uso mais sofisticado do fogo para cozer alimentos, e também se aquecer no frio. Também tiveram os primeiros rituais funerários, sugerindo que os neandertais tinham crenças espirituais, além do surgimento de técnicas mais avançadas de caça, com lanças e ferramentas de pedra aprimoradas. Na última fase, temos o período superior, marcado pelo avanço do Homo sapiens e início das primeiras manifestações culturais. O Homo sapiens se tornou a espécie dominante e os neandertais foram extintos. Deu-se início então ao surgimento das pinturas rupestres e das primeiras fontes de arte. Exemplos famosos de pinturas rupestres podem ser encontrados nas cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Além do aperfeiçoamento das ferramentas com pontas de lanças, arcos e flechas, eles conseguiram melhor organização dos grupos humanos vivendo em bandos. Os humanos viviam em pequenos grupos nômades, com cerca de 20 a 50 indivíduos, e eles se deslocavam em busca de comida e abrigo. Os homens geralmente caçavam e pescavam. Já as mulheres coletavam frutos e raízes, e também cuidavam dos filhos. Como o alimento era escasso, não havia grandes diferenças sociais. Todos precisavam colaborar para sobreviver. O fogo foi uma das descobertas mais importantes do Paleolítico. Inicialmente, os humanos aproveitavam o fogo natural de raios ou vulcões, mas depois aprenderam a produzi-lo através de forma de atrito entre pedras ou madeira. Por volta de 10 mil a.C., o clima da Terra começou a mudar e os humanos descobriram a agricultura. Isso levou à sedentarização, marcando o fim do Paleolítico e o início do Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida.
Neolítico, a Revolução Agrícola. O Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, foi um dos períodos mais importantes da pré-história, pois marcou a transição do nomadismo para o sedentarismo. Esse período ocorreu aproximadamente entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C., dependendo da região do mundo. Suas principais características são o uso de cobre, bronze e ferro para fabricar ferramentas e armas, desenvolvimento da agricultura e pecuária. Além disso, ocorreu a fixação dos grupos humanos em aldeias e vilarejos, conhecido como sedentarismo. Tivemos também o aperfeiçoamento das ferramentas de pedra polida, domesticação de animais, surgimento da cerâmica, tecelagem em cestas e desenvolvimento das primeiras formas de organização social. Com a Idade dos Metais, a humanidade estava pronta para entrar na história escrita, dando origem às primeiras civilizações. A Revolução Agrícola foi um processo em que os seres humanos descobriram a agricultura e domesticação de animais, permitindo que eles parassem de depender exclusivamente da caça e da coleta. Mas aí vocês devem estar se perguntando como aconteceu a Revolução Agrícola. Bem, o clima da Terra se tornou mais quente e estável, favorecendo o crescimento de plantas. Alguns grupos perceberam que as sementes poderiam ser plantadas e posteriormente colhidas. E a domesticação de animais como bois, cabras e ovelhas começou a ser utilizada para alimentação, transporte e trabalho. Com isso, os humanos passaram a produzir seu próprio alimento, reduzindo a necessidade de deslocamento constante. Esse foi o primeiro passo para o surgimento das primeiras civilizações. Com a agricultura, os grupos humanos puderam se estabelecer em um só lugar, firmando as primeiras aldeias e vilarejos. Alguns exemplos de aldeias neolíticas são Çatalhöyük, que fica lá na Turquia, uma das primeiras grandes aldeias conhecidas, e também Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Essas aldeias eram formadas por casas de pedra e barro, e as pessoas começaram a viver em grupos organizados, criando as bases de sociedade e da divisão de trabalho. Com a vida mais estável, as ferramentas foram sendo aprimoradas, tornando-se mais eficientes e duráveis. As principais inovações tecnológicas foram as ferramentas de pedra polida, como enxadas e foices, que facilitaram a agricultura, cerâmica para poder armazenar grãos e alimentos, tecelagem para a produção de roupas e cestos, canoas e barcos primitivos para o transporte e pesca. Com o tempo, o conhecimento foi sendo transmitido e aperfeiçoado, levando ao crescimento das aldeias. A sociedade neolítica começou a se tornar mais complexa, pois as pessoas passaram a exercer diferentes funções. E foi aí então que começaram a surgir as divisões de trabalho, como agricultores que produziam alimentos e cuidavam das plantações, criadores de animais que domesticavam e cuidavam dos rebanhos, artesãos que fabricavam ferramentas, cerâmicas e tecidos, e também líderes comunitários que organizavam o trabalho e protegiam as aldeias. Com o tempo, a produção de alimentos gerou excedentes agrícolas e mais produção de comida do que o necessário, e isso permitiu o início das trocas e do comércio. Por volta de 4.000 a.C., algumas sociedades descobriram o uso dos metais, que foram o cobre, o bronze e o ferro. Essa nova tecnologia permitiu a fabricação de ferramentas e armas mais resistentes, dando início à Idade dos Metais e o surgimento das primeiras grandes civilizações. Idade dos Metais, o avanço tecnológico. A Idade dos Metais foi o último período da pré-história, marcando a transição para a história propriamente dita. Esse período começou por volta de 4.000 anos antes de Cristo e durou até o surgimento da escrita, por volta de 3.200 a.C., e o início das primeiras civilizações. As principais características da Idade dos Metais são a descoberta e uso dos metais, que foram cobre, bronze e ferro, criação de ferramentas e armas mais resistentes, crescimento das aldeias que se transformaram em cidades, aumento do comércio e das trocas entre grupos, e o surgimento dos exércitos organizados e das primeiras grandes civilizações. A Idade dos Metais é dividida em 3 períodos, de acordo com o metal propriamente predominante daquela época. A Idade do Cobre ocorreu aí entre 4.000 a.C. a 3.000 a.C.,
E essa é a primeira fase da metalurgia, no qual o cobre foi o primeiro metal utilizado, mas era maleável e pouco resistente. Usado principalmente para fabricar adornos, utensílios e ferramentas leves, ele é um material aí que era menos resistente do que os próximos, como vocês vão ver aí mais para frente. As comunidades começaram a trocar objetos de metal, iniciando aí o comércio a longa distância. O uso do metal ainda era limitado, pois exigia técnicas mais avançadas para serem moldadas. E aí então que entramos na Idade do Bronze, que ocorreu entre 3000 a.C. e 1200 a.C. Nesse período, houve a descoberta da liga de cobre e estanho, tornando as ferramentas mais duráveis. Ao misturar cobre e estanho, surgiu o bronze, um metal mais resistente e útil para ferramentas e armas. A produção de ferramentas agrícolas como enxadas e foices facilitou a agricultura. A criação de armas e armaduras fez surgirem aí os exércitos organizados. E as cidades cresceram, tornando-se centros urbanos fortificados. Exemplo de civilização da Idade de Bronze são povos sumérios e babilônios na Mesopotâmia, egípcios no Vale do Nilo e cretenses e micênicos na Grécia Antiga. E então chegamos finalmente à Idade do Ferro, entre 1200 a.C. a 800 a.C. E esse período é caracterizado pela descoberta do ferro, um metal ainda mais forte e abundante. O ferro substituiu o bronze porque era mais resistente e encontrado em maior quantidade. O uso do ferro permitiu a criação de armas poderosas, aumentando os conflitos entre povos. Houve também o desenvolvimento de ferramentas agrícolas mais eficientes, aumentando a produção de alimentos. Além da expansão do comércio, pois os povos passaram a trocar ferro por outros bens. Exemplo de civilizações da Idade do Ferro são os hititas, primeiros a dominar aí, o ferro na Anatólia. Tinham também os hebreus e fenícios no Oriente Médio, tinham também os gregos e romanos que mais tarde dominaram vários territórios. Mas aí você deve estar se perguntando, mas como a Idade dos Metais mudou a sociedade? Veja bem, a descoberta dos metais transformou a forma como os humanos viviam, trazendo avanços tecnológicos e sociais. As ferramentas passaram a serem mais eficientes, facilitando a agricultura e o trabalho. Armas mais poderosas tornaram as guerras mais organizadas também. As cidades cresceram formando seus primeiros estados e o comércio expandiu-se, conectando diferentes regiões. Nesse período também a escrita e burocracia começaram a ser usadas para administrar as cidades. Com esses avanços, surgiram as primeiras grandes civilizações da história, como a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Mas esses temas são para um próximo vídeo. Comentem aqui se vocês querem um aprofundamento maior nesses parâmetros, Eu estarei lendo todos os comentários, tá? A Idade dos Metais terminou por volta de 3200 a.C., quando surgiu a escrita na Mesopotâmia, dando início à história. Com isso surgiram os primeiros impérios organizados, leis escritas e registros administrativos. A partir disso também começou a questão da religião e crenças, O surgimento das religiões na pré-história está ligado às primeiras tentativas dos seres humanos tentarem compreender o mundo ao seu redor. Os fenômenos da natureza e os mistérios da vida e da morte também eram algo que eles pensavam muito a respeito. Durante esse período, as crenças religiosas eram primitivas, baseadas em elementos da natureza, práticas ritualísticas e na ideia de forças sobrenaturais. Os humanos pré-históricos viviam em contato direto com a natureza, o que os levou a perceberem padrões e fenômenos como o nascer e o pôr do sol, as estações, as chuvas e também os relâmpagos. Muitos desses fenômenos eram inexplicáveis para eles, e eles passaram a ser vistos como manifestações de forças ou entidades superiores. Para garantir a sobrevivência, as pessoas realizavam rituais para caçadas bem-sucedidas, proteção contra perigos e boas colheitas. Esses rituais tinham um caráter mágico, Acreditava-se que certos atos, danças ou oferendas podiam influenciar os resultados. E aí temos alguns como o totemismo, que era uma prática religiosa onde certos animais ou objetos eram venerados como símbolos de clãs ou tribos. Tinha também o animismo, onde acreditavam que todos os elementos da natureza possuem espírito ou alma, como rios, montanhas e árvores. Todos eles eram aí, tinham espíritos e almas. Então era algo bem interessante, Exemplos de práticas religiosas, eram as pinturas rupestres,
Algumas delas, como as de Lascaux, eu não sei se é assim que se fala, mas fica na França, podem ter sido feitas em contextos rituais para garantir sucesso em caçadas. Além disso, tem também as estatuetas de fertilidade. A Vênus de Willendorf, uma pequena escultura, é um exemplo de culto à fertilidade, simbolizando a importância da reprodução e da continuidade da vida. Também não podemos esquecer dos monumentos megalíticos, né? Estruturas como a de Stonehenge, da Inglaterra, podem ter servido como templos ou locais de rituais relacionados ao Sol e às estações também. As práticas religiosas na pré-história não eram apenas expressões de fé, mas também ajudaram a fortalecer os laços sociais e culturais, promovendo a organização da comunidade e o sentimento de pertencimento. Esse é o início do que mais tarde se tornaria as grandes tradições religiosas do mundo. Então, por que é importante estudar a pré-história? Esse período é fundamental para entendermos a evolução humana, o desenvolvimento da tecnologia e a organização social e as primeiras manifestações artísticas e culturais, como as pinturas rupestres e os rituais religiosos. A pré-história não é apenas um conjunto de fatos antigos, ela explica como se adaptamos, superamos desafios e construímos a base do mundo moderno. Estudar esse período é entender como as escolhas dos nossos ancestrais impactam nossas vidas até hoje. Mas então, o que você achou da nossa viagem pela pré-história? Evoluímos muito até aqui ou ainda vamos evoluir cada vez mais? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa aqui também nos comentários o que você gostou de saber, sobre todo esse período que a gente abordou nesse vídeo. E também eu gostaria de ouvir de vocês sugestões para outros temas aqui no canal. Deixa aqui, nós vamos debater tudo isso aqui no campo de comentários. Não se esquece também de se inscrever no canal e ative essas notificações, porque durante a semana inteira tem vídeos aqui cheios de curiosidades e história te esperando, tá? Eu separei mais 2 vídeos engraçados que vão passar agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aprendendo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!